Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e nesse vídeo nós iremos falar sobre um tema muito interessante que é salvação. E todos nós, né, já tivemos aquela pulguinha atrás da orelha, com aquelas dúvidas: será que eu sou salvo? Como eu sei se eu sou salvo ou não? E eu quero falar com você sobre isso hoje, baseado em dois textos, né? Primeiro, Tiago, capítulo 2, versículo 19, e Romanos, capítulo 10, versículo 9. Também tem, se eu não me engano, ali Marcos, capítulo 16, que é o que Jesus fala, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas vamos lá, o que diz em Tiago, no capítulo 2, no versículo 9? Diz assim, ó. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. E por que eu quero usar esse versículo, esse texto poderoso, para falar sobre salvação? Porque eu não sei você, mas eu fico muito curioso quando tô lendo as escrituras e eu tô lendo um trecho, e eu lembro que tem outro trecho que fala algo parecido, aí na minha cabeça dá um nó, não começa a fazer mais sentido, e eu vou pesquisar. Basicamente foi isso que aconteceu. Lendo esse texto, eu lembrei de que Jesus diz que aquele que crê será salvo, que Paulo diz aos Romanos que aquele que crê no coração e confessar com seus lábios será salvo. Aí eu pensei, ué, mas a Bíblia está deixando claro que os demônios creem. Por que eles não são salvos? A gente sabe que os demônios não são salvos, né? E aqui, basicamente, eu fiz um estudo ali bem aprofundado e a gente pode entender que a palavra no original, curiosamente, ela é a mesma, né? A palavra é pistel, ela é a mesma utilizada nesses dois contextos diferentes para crer, mas o que muda, isso acontece muito no grego, o sentido desse verbo é o contexto. E os contextos aqui eles são diferentes. Eles têm uma, uma, uma linha teológica diferente. E aí eu queria fazer isso com você agora. Eu queria entender qual que é a diferença, então, a crença dos demônios e a crença daquele que é salvo, né? Porque a Bíblia também não deixa claro que é somente crer por crer, porque ela acabou de citar que os demônios creem, mas é uma crença que leva à salvação. E basicamente pelo ponto um a gente consegue entender o quê? Que os demônios, o crer dos demônios naquele contexto é um conhecimento. Então, quando Jesus, por exemplo, ia expulsar os demônios, você via falando, filho de Davi, filho de Deus, tenha misericórdia de mim, isso e aquilo. Então, você percebe que não havia nenhuma dúvida em relação à identidade de Jesus para os demônios. Eles sabiam muito bem quem era. Até porque, né, gente, eu acho que isso é uma coisa clara para todos. Os demônios são anjos caídos, então, se eles são anjos caídos, eles eram anjos que estavam com o Senhor, com Jesus e com o Espírito Santo na eternidade. Então, eles sabiam exatamente, eles sabem exatamente quem é o Senhor. E então, assim, isso é muito claro que a salvação, o conhecimento apenas não leva ninguém à salvação. Não tem aquele texto que Jesus fala que é aquele que só ouve e não coloca em prática as palavras que ele ensina é um tolo? Ele constrói então a casa sobre areia, e aí vem a chuva, as tribulações, e a casa ela cai. Mas aquele que constrói a casa sobre a rocha, quando vem as tribulações, as dificuldades, a casa permanece firme. E é interessante que a gente sabe que quem que é a rocha? É Jesus Cristo. Então ele está falando o quê? Aquele que constrói a casa sobre mim, a sua vida está posicionada em mim, é alguém que ouve as minhas palavras e pratica. E aquele que somente tem o conhecimento, que não coloca em prática, não constrói a casa sobre mim. Então, essa é a diferença. Os demônios conhecem também as escrituras. Ir para a igreja não salva ninguém. Seguir uma doutrina, uma religião não salva ninguém, porque isso é apenas conhecimento. Mas o conhecimento sem ser colocado em prática não gera nenhum resultado. E tanto que Tiago ele combate essa fé, né? No versículo 26, ele vai dizer, né? A fé sem obras é morta. Então ele está combatendo o quê? Um conhecimento intelectual que aquela galera tinha. Então eles achavam que por ter um conhecimento, o saber sobre a salvação, sobre Cristo, isso traria sobre eles a vida eterna. Mas não, a vida eterna não é somente o saber, mas é viver o que sabe. Tanto que Jesus diz, né, em João, no capítulo 16, ele nos ensina que, ele fala assim, né, isto é a vida eterna, conhecer o Filho e conhecer o Pai. E a gente sabe que a palavra ali no original para conhecer é aquela mesma palavra usada para relação íntima entre homem e mulher. Então não é o conhecimento superficial. Sabe aqueles homens que fizeram várias obras e chega diante de Jesus e ele fala, afaste de mim, porque eu não vos conheço. É a mesma palavra novamente aqui para um contexto ali de intimidade entre um casal. Então a gente está falando de relacionamento profundo, gente. E claro, os demônios não têm esse relacionamento.
Para você ter um pouco mais de ideia, alguns teólogos fazem uma separação em 3 partes sobre essa questão da crença, da fé. E a primeira é assim, ó, a notitia. O que significa isso? Isso é a fé que tem conhecimento nos fatos. Aí você tem a assensus. O que, que é isso? É a concordância de que os fatos são verdadeiros. Então, puramente aqui, a gente está falando só de conhecimento sobre algo e acreditar que aquele algo é verdadeiro e que aquilo existe evidência, não vai mudar. Mas é entre o terceiro, que é a fidúcia. O que, que é a fidúcia? É a confiança pessoal. E isso aqui é totalmente diferente de nós, discípulos, para aquilo que os demônios têm. Porque os demônios sabem, a gente sabe, mas os demônios, eles não se submetem, eles não confiam. E o que, que nós fazemos, pelo menos devemos fazer, é se submeter, é confiar, é depender de Deus. Então aqui a fé, ela já nos mostra essas duas diferenças. Eu creio porque eu conheço, eu creio porque eu vivo, eu creio porque eu sei que é aquilo, eu creio porque eu dependo e confio e derramo a minha vida sobre aquilo. De tudo que eu poderia perder, tudo que poderia acontecer na minha vida, esse é o único tiro que eu quero dar. Eu confio 100%. Eu arrisco. Essa é a diferença, então, da fé entre os demônios e a fé do ser humano. Porque os demônios, eles possuem esses dois primeiros, né? A notitia e a sensus. Mas eles não têm a confiança, a dependência em Deus. Diferente do que nós temos, né? O segundo ponto é, os demônios, eles não se arrependem. Sim, então eles não se arrependem, eles não abandonam. O que é o arrependimento bíblico, né? A gente escuta muito essa palavra metanoia. Basicamente é uma mudança de vida, mudança de mentalidade. Então, outra característica para saber se eu e você é salvo ou não é quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida mudou. Nós abandonamos as más obras, nós abandonamos os maus costumes, porque Jesus disse, né? Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Ou seja, para que eu e você possa acessar o reino dos céus através da fé, nós precisamos se arrepender, nós precisamos nascer de novo. Lembra do papo de Jesus ali com Nicodemos? E aí ele tentando explicar para Nicodemos, e Nicodemos basicamente um religioso que crê. Eles conheciam a lei, né, a Bíblia da época mais do que qualquer um, mas ele não era salvo. E aí ele pergunta, mestre, mas como que eu faço para acessar o reino? Como que eu faço para acessar essa vida eterna? E aí Jesus ensina, basta nascer de novo. E aí eles têm um diálogo, né? Talvez você conhece. E o que, que Jesus está querendo dizer? A carne, ela não pode acessar o reino dos céus porque ela é pecadora, ela é manchada, ela é a carne, né? Mas é necessário que nós nasçamos do Espírito. Então, o novo nascimento é isso, o arrependimento, ele traz um novo nascimento. Quando nós nos arrependemos, quando nós somos batizados, nós somos transformados, nosso espírito ele é regenerado. Isso não acontece com os demônios. Eles não se arrependem, eles permanecem no erro, mesmo conhecendo e sabendo quem é o Senhor. O terceiro ponto, a fé que salva, ela produz é, amor por Cristo. Por que, que é importante ter esse entendimento de amor? Baseado no primeiro ponto que a gente falou sobre conhecer. Então, fé é conhecimento. Satanás tem? Nós temos. Mas nós somos salvos e Satanás não é. Por quê? Porque a fé que conhece, ela produz amor. Né? Em João capítulo 14, versículo 21, Jesus diz: aquele que me ama guarda e obedece os meus mandamentos. Então não basta conhecer os mandamentos, como a gente já havia dito, né? Satanás, ele não ama, ele não obedece os mandamentos de Cristo, ele odeia Cristo. Mas se você guarda os mandamentos, se você busca obedecê-los, mesmo que você falhe, porque a gente falha, tá? Tira da sua cabeça essa ideia de perfeição, de que você vai fazer tudo 100% perfeito, até porque se você fazer isso, se você não tiver pecado, você está colocando a Bíblia em xeque, porque a Bíblia fala que todos nós temos pecado. Porque se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso, e Deus não é mentiroso. Então, sim, eu e vocês vamos falhar diversas vezes nessa caminhada, mas a questão é, você está buscando guardar os mandamentos? Você está buscando aprender e aplicar? Meu Deus, eu não sabia disso, mas agora que eu aprendi, eu quero aplicar. Nossa, eu não sabia que, mesmo eu sabendo que alguém tinha algo contra mim, mesmo que eu não fiz nada, estava tudo bem, segui a minha vida com Deus. Mas agora que eu vi na Bíblia, que mesmo que não fui eu que cometi o erro, mas eu sei que o meu irmão tem algo contra mim, a minha irmã tem algo contra mim, eu preciso ir até ela e reconciliar. Aí você vai e coloca em prática. Entende? Então, às vezes, a gente faz as coisas porque a gente não tem conhecimento sobre. Mas a verdade bíblica é essa, a salvação é essa. Quando eu conheço a verdade vos libertará. Então, agora que eu conheço, eu sou liberto. E como que eu sou liberto? Colocando em prática aquilo que eu conheci. Amém? E
E os demônios, eles odiavam Jesus, né? Como eu falei, né? Eles tentaram destruir Jesus, então eles fizeram as tentações, e a Bíblia fala ali que quando Jesus vence as tentações, Satanás ele busca outro momento oportuno para tentá-lo. Então não é porque a Bíblia não deixa para nós esse registro, não quer dizer que Satanás tentou destruir Jesus outras vezes. Lembra que João fala no final do seu livro? E Jesus fez muitos mais milagres do que esses, mas mesmo se nós é, evidenciássemos todos, não caberiam livros no mundo para comportar. Então, assim, o que a gente tem é suficientemente para nossa fé, é o guia prático para nossa vida, é o nosso manual, mas não necessariamente nós temos todos os registros da vida de Jesus. Então, sim, como a Bíblia deixa essa evidência, é claro que Satanás tentou de outras formas tentar Jesus. A gente também tem a crucificação. Ele achou que estava vencendo quando ele ia destruir o Filho de Deus. Mas para honra e glória do Senhor, ali ele iria ressuscitar dos mortos e nos garantir a salvação. Então, sim, existe essa diferença. O amor. Nosso coração precisa produzir amor, porque Deus é amor. Se Deus está em nós, sacou? É meio lógico. O amor ele precisa ser desenvolvido em nós. Se o amor não está sendo desenvolvido em você, orar. Orar e falar com o Senhor. O quarto ponto é: a fé que salva, ela produz transformação. E aqui, eu não, como eu disse, né, não é uma perfeição instantânea. Nossa, mas eu pequei depois disso, daquilo. Não, é no sentido de que a minha vida ela precisa mudar. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 que há uma guerra entre o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, e a minha carne. Por quê? Porque agora eu entreguei a minha vida para Cristo, né? 1 Coríntios 3,16, Cristo habita em mim. Paulo também fala em Gálatas 2,20 que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho o Espírito de Deus vivendo em mim, mas ao mesmo tempo a minha carne ela quer dominar, ela quer ter o controle. Tanto que Paulo fala isso nos Romanos, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que isso significa? Que a carne ela domina sobre os meus membros. Então existe essa briga espiritual. E se você sente essa luta interna, nós estamos no caminho da santidade. Porque se eu não estou no caminho da santidade, eu já nem tenho esse conflito interno dentro de mim. Basicamente, eu sou guiado 100% pela carne. Paulo fala, né? O Deus deles é o ventre. Então eu e você seríamos completamente dominados pela carne, nem teríamos essa sensação. Então fique feliz. Se você está lutando contra o pecado, se você vence, uma hora cai e você continua, se arrepende, vai para cima, significa que você está vivo. Você está liberto. É por isso que eu e você temos esse sentimento que agora nós estamos livres em Cristo Jesus. Antes nós éramos escravos do pecado. Paulo fala em Romanos capítulo 5, mas agora nós somos livres, e porque nós somos livres, nós temos esse embate. Então, sinta-se feliz por essa dificuldade que você está passando. Lembra, a palavra fala: gloria-se nas tribulações, porque ela nos produzirá perseverança, e a perseverança nos produzirá um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E aí, Romanos 5,5, ele fala: e essa esperança ela não nos deixa desanimar, porque o amor de Deus será derramado através do Espírito de Deus. Então, tudo que nós passamos de dificuldade é extremamente importante. Então, essa é uma característica, uma evidência. Será que eu sou salvo ou não? Você está sentindo a guerra? Você está sentindo a luta? Você está sentindo a dificuldade? Essa é uma ótima evidência de que, sim, nós estamos no caminho ali de santificação para a salvação. E por último, o último ponto é: onde está a sua confiança? Você se apoia na força do seu braço ou não? Porque qual que é a diferença de Satanás para nós? Satanás, ele foi orgulhoso a ponto de querer ser igual a Deus. Então ele tentou de todas as formas ser igual a Deus, e quando ele não conseguiu e ele foi banido da região celestial onde ele estava, ele viu o projeto de Deus que era Adão e Eva, e ele tentou fazer o quê? A mesma coisa. E aí, Adão? Será que Deus não está escondendo? Deus falou isso, mas não é necessariamente assim. O que eles queriam implantar no coração de Adão? Cara, será que é exatamente isso? Talvez eu possa ser como Deus. Talvez eu também possa ter conhecimento. Talvez eu não precise ficar na dependência de todas as o virar da tarde, o Senhor descer, falar comigo, me dar uma direção. Eu posso fazer tudo isso sozinho. Isso é o quê? É viver na força do próprio braço. Mas nós não fomos chamados para isso. Então, a última evidência para você ter certeza se você está nesse caminho de santificação, nesse caminho de salvação, é: você depende de Deus, você confia em Deus. O que Paulo fala em Gálatas 3,3? Ó Gálatas insensatos, aqui está dando uma repreensão daquelas bem forte. Quem foi que vos enfeitiçou? Ora, tendo começado a obra no Espírito, agora vocês querem aperfeiçoar na carne. É a mesma coisa que Jesus diz em Apocalipse para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 20, fala que eu eis que estou à porta e bato.
Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Olha isso que incrível, é Jesus mandando uma carta para a igreja. E a igreja está tendo comunhão e Jesus está estando do lado de fora. Quem de fato que eles estavam adorando? Quem? E ele fala: conheça as tuas obras, vocês têm uma ótima doutrina, vocês conseguem distinguir as doutrinas dos nicolaítas, vocês julgam aqueles que se dizem apóstolos não são, e aqui, ou seja, só obra, obra. Mas eu tenho algo contra ti. Vocês abandonaram o primeiro amor. Então, irmãos, esse último ponto é muito importante. A nossa vida precisa ser guiada pelo Espírito. Se você cresceu, se você recebeu bênçãos, glória a Deus, porque Deus te abençoou, mas de forma nenhuma permita que o orgulho entre no seu coração e você confia no seu próprio braço, porque se você confiar na sua própria força, você vai cair. Lembra o que diz o salmista Davi nos seus salmos? Ele diz assim: o homem com o exército mais poderoso, o homem se tornou um dos homens mais ricos daquela época. Eu não confio na minha força, mas eu não confio em cavalos, mas eu confio no Senhor. Ele é que dá vitória. Ele diz: se o Senhor não guarda a casa, em vão a sentinela vigia. Ou seja, eu posso ter dinheiro para ter vários seguranças, mas se o Senhor não guarda a minha casa, se o Senhor não guarda a minha família, nada disso adianta. Aí ele tem dinheiro, ele tem uma fortaleza gigante, ele diz o quê? A minha fortaleza é o Senhor. É nele que eu me refugio. Então é disso que nós precisamos. Primeiro, uma fé que salva, uma fé que não é só conhecimento, mas ela é prática. Segundo, arrependimento. Nós precisamos abandonar as más obras e nós precisamos ter uma mudança de vida. Terceiro, o amor de Deus, ele precisa ser desenvolvido em nós. É impossível alguém salvo, é impossível o filho de Deus que o amor ele não cresça, ainda que seja pouco, e depois tem muito e depois fica pouco. O que eu quero dizer é que precisa estar em desenvolvimento. Quatro, nós precisamos de transformação, precisamos sentir na pele a guerra espiritual. Falei uma coisa, me arrependi, pensei algo, fiquei entristecido porque eu quero agradar a Deus. E por último, eu preciso confiar 100% em Deus. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. E se você gostou, perdão aí, eu joguei um monte de versículo que veio aqui no meu coração, não estava nem escrito, mas eu acredito que isso vai dar base para tudo aquilo que a gente falou. Você pode pausar, pesquisar e ler ali para ter mais entendimento de tudo que a gente falou. Se você gostou, curte, comenta e compartilha aí para abençoar mais pessoas. E vamos para cima, ruiosos de Deus.